Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que o viram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Praticamente hoje, na festa da Epifania, nós encerramos o tempo litúrgico chamado tempo de Natal. Porque a partir, no caso, como não vai ter nem domingo para fazer, amanhã vai ser o dia, segunda-feira aqui no Brasil, amanhã vai ser o dia que nós vamos celebrar o primeiro domingo do tempo comum, que costuma ser o dia do batismo de Jesus. Portanto, essa fase que nós chamamos o tempo litúrgico de Natal, onde descreve a parte inicial da vida de Jesus, e que nós fizemos com a preparação no Advento, com o dia grande festivo de grandes comemorações e fraternidade do nascimento de Jesus, no Natal. Depois celebramos a festa da Sagrada Família, e em seguida a festa da Santa Mãe de Deus, 1º de janeiro, o dia da paz também. E agora, então, estamos fechando esse ciclo chamado de Natal. Depois nós vamos iniciar já com o batismo de Jesus, a vida toda de Jesus, até chegar à festa de Cristo Rei, onde fechamos o ano litúrgico,
conhecendo e celebrando esse menino que nasceu agora, declarado Rei do Universo. A liturgia de hoje, ela é da Epifania. A palavra Epifania é uma palavra que não foi traduzida. Ela vem do grego. E é por isso que a gente não entende. Tem várias outras palavras que nós não entendemos, né? Que não foram traduzidas. Assim como a própria palavra evangelho. O evangelho, que é a palavra grega, que significa a boa nova. Algumas bíblias já traduzem como boa nova. Evangelho, a boa nova. A boa nova que, na realidade, os magos, né, e orientados pela estrela, foram encontrar essa boa nova, descobriram a boa nova, descobriram o próprio Jesus. Então, a palavra Epifania, segundo mostra, inclusive, todo o sentido da liturgia de hoje, com os cantos que foram cantados, significa aquele que se mostra, aquele que se deixa ver, aquele que se revela. A quem ele se revela? A quem é que ele se deixa ver? E aí que está o segredo da liturgia de hoje, que esse menino se deixa ver ou ser conhecido não apenas pelo seu povo, de onde ele descende pelo sangue de Abraão, portanto o povo de Israel, mas ele se deixa ver agora por todos os outros. Por outros que o seu povo de Israel sempre manteve afastados. No Antigo Testamento, chamados as nações, que diziam as nações não têm salvação, as nações não são de Deus, as nações são pecadores, são inimigos, e sempre criou no Antigo Testamento essa mentalidade. E isso vai ser muito ruim na realidade, isso porque cria desde criança um afastamento. Aquele não é da nossa nação, aquele é inimigo, aquele nós temos, inclusive chegava a ensinar, as nações temos que odiá-los, como disse Mateus mais tarde, né? Dizíamos antigos, odeiam os inimigos, né? Os outros, odiamos os outros. Porém eu vos digo, aí Jesus traz a novidade que aparece na nossa leitura hoje. No Novo Testamento, essa palavra, as nações, ela passou a ter outro nome, que seríamos pagãos. Os pagãos, que é usada na nossa leitura, né? Na primeira leitura é usada as nações, na segunda leitura é usada a palavra pagão. Pagão quer dizer, entendia nesse texto concretamente, e aqui, pagão, aqueles que não pertencem ao povo de Israel, são os pagãos, né? Depois, durante a história nossa, essa palavra pagão, ela pegou um significado que o que nós usamos comumente, né? Assim como um pai uma vez me disse, como é que eu vou batizar esse bichinho aqui, chama criança pequena bichinho, esse pagão, né? Quer dizer, aquele que ainda não foi batizado. Isso é o significado no dia nosso hoje. Mas naquele tempo, quando Paulo vai escrever, a palavra pagão significa aqueles que não pertencem ao nosso povo de Israel, considerando-se a si mesmo como um povo predileto, escolhido, e que somente eles tinham a salvação. E a palavra Epifania, portanto, ele vai mostrar para nós, Jesus veio não só para o seu povo concreto, de onde ele nasceu, mas veio para se abrir e mostrar que Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, assim como nós professamos na nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o salmista 146 completa: e de tudo que neles existe ou contém. Portanto, nós fazemos parte disso. Fomos criados todos por Deus, e Jesus veio para nos trazer este evangelho, esta boa nova, nos dizer que Deus criou todos e por isso Ele quer o bem a todos, e não apenas aquele povo que Ele preparou para ser um sinal, mas em vez de serem um sinal, eles acabaram sendo donos de Deus e dizendo que Deus, só nós temos o único verdadeiro Deus e vocês vão todos para a perdição. E Jesus veio para dizer: Deus criou a todos, Deus é Pai de todos,
Oração que nós rezamos e todo mundo reza quando diz: Pai, não é só meu, não é só do meu povo, Ele é Pai nosso, Ele é Pai de todos. De todos, lógico, que aceitam fazer a sua vontade. Deus é criador de todos no nascimento, mas na vivência se torna verdadeiro filho aquele que faz a sua vontade. E aí está abrindo hoje nessa festa essa oportunidade para dizer que no mundo todo existem e há gente que querem procurar viver aquilo que Deus deseja para todos nós, seus filhos, que é viver a fraternidade. Isso é mostrado na leitura nossa do Salmo, por exemplo, o Salmo que ele canta: nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar, portanto, todos, se estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. E aí, então, o próprio Salmo vai transmitir essa ideia, né, que Deus, na realidade, quer o bem a todos e quer ajudar a todos. E isso é uma coisa que eu aprendi nessa leitura que nós fizemos de Lucas, muito importante o ano passado, que nós estudamos Lucas, mostrando que mesmo para as pessoas ruins, maldosos, injustos, Deus continua querendo o bem para eles. E eles se perdem não porque Deus joga eles no inferno, mas porque eles não aceitam o convite de Deus, o convite trazido para nós por Jesus Cristo. Inclusive no Evangelho de Lucas, quando na cruz Jesus oferece a salvação para todos, o perdão para todos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem que aceitou esse convite? Único, um dos ladrões. As autoridades zombavam de Jesus, os soldados zombavam de Jesus, um ladrão zombava de Jesus e o outro, diante de tudo, nós merecemos estar aqui, disse para o outro ladrão, porque aprontamos e fizemos de tudo. Nós merecemos esse castigo, mas ele, o que fez de mal? E aí olhou para Jesus, chamou pelo nome: Jesus, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus dá o perdão e dá a salvação, abre as portas da vida para ele. Mesmo no último momento da vida, descansa sossegado agora. Esse é o projeto que Jesus Cristo nos trouxe. E esse projeto é mostrado para todos. E de fato depois, Marcos vai nos mostrar no final, né, quando o soldado ele vai dizer, o centurião, realmente este era um homem justo. Porque o ladrão já tinha falado. O que ele fez de mal para merecer esse suplício? Realmente este era um homem justo. Então, voltando às nossas leituras, então a ideia básica, central da liturgia toda de hoje é essa daqui de Jesus se mostra, se oferece e que ele veio para salvar a todos e não apenas a uma parte, não apenas a um grupo. Essa sempre é uma tendência de nós seres humanos, que nós reunimos em grupinhos, formamos entidades e vários grupos, e nós consideramos que nós somos os melhores, os perfeitos, e que quando vimos a outra pessoa agir ou fazer coisas diferentes de nós, que não se encaixam nos nossos quadros, da nossa maneira de pensar, a gente condena. Tanto é assim que a leitura vai mostrar quem é que veio visitar. São magos. Magos em toda a Bíblia eram considerados pecadores, porque até faziam mágicas, iludiam os outros, enganavam os outros. E eles que descobriram a estrela. E ao descobrir a estrela, eles que vieram para ver. No caminho quase se atropeçaram, caíram, foram, como a gente diz, na boca do leão. Na capital Jerusalém, porque a nossa cabeça, como deles, é assim: aonde é que nasce um rei? Nunca pensa o ser humano no mundo inteiro que o rei vai nascer numa periferia. Sempre na cabeça, na capital. Aonde é que eles vão? Vão lá na capital. Aí eles ficaram perdidos porque a estrela sumiu, dizendo, por assim dizer, não é aqui.
Aqui não tem a estrela. Aqui é onde tem o poder. Aqui é onde tem um grande assassino. Aqui onde o poder no templo é para explorar o povo. Assim como Jesus Cristo vai dizer, e João Batista percebeu isso antes, por isso ele caiu fora do templo e largou o seu serviço sacerdotal, que ele era filho de sacerdote, portanto sacerdote, largou o seu serviço no templo, largou a podridão que ele percebeu por dentro e ele foi batizar o povo lá na periferia, no Rio Jordão, bem longe da capital Jerusalém. E Jesus mais tarde ele vai dizer, essa Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém, que mata os profetas, e agora vai matar o último, o maior dos profetas, João Batista, mas o maior dos profetas mesmo, e o próprio Jesus Cristo. Vai matar também esse, crucificando na cruz. Castigo desse é a destruição de Jerusalém no ano 70, 40 anos depois da morte de Jesus. Então, é lá que eles foram, porque a cabeça nossa já foi feita, que o grande, o poderoso, o melhor, está lá na capital. A Bíblia mostra tudo um caminho contrário. Você vê quando o anjo apareceu a Zacarias, foi no templo, para avisar o nascimento de João Batista. Mas quando foi anunciar o nascimento do Filho de Deus, aonde foi? Bem na periferia, Nazaré. Se nós percebermos isso, Deus muda as coisas. E quer dar valor que, se somos todos filhos de Deus, pessoas de boa vontade, que vão ser um sinal na vida, não nascem exclusivamente como nós pensamos, tem que ser na capital. Nascem em todas as periferias. Se vocês forem examinar um pouco o Enem, vejam o Enem nosso aqui no Brasil. Aonde que estão as pessoas que trazem as melhores notas? Não estão nas capitais. Estão lá, no fundo, longe. Porque filhos de Deus tem em todo lugar e todos somos filhos de Deus. Gente capacitada e que tem condição, se for ajudada a crescer e melhorar para servir melhor, o povo tem em todo lugar. E Deus vai nos dizer para a gente valorizar os frágeis, valorizar os fracos, valorizar aqueles que estão na periferia, que sempre foram colocados do lado. A nossa primeira leitura, ela mais ou menos é do tempo, quem escreveu ela aqui, o profeta Isaías, capítulo 60, chamado Terceiro Isaías, que foi uma outra época. Ele está descrevendo na sua imaginação, o profeta Isaías vislumbrava lá longe, que diante das guerras que ele via, da escravidão, que um dia Deus vai ajudar esse povo que foi levado escravo na Babilônia para poder voltar e reconstruir a sua cidade e aí viver uma cidade de Deus, que obedecer a Deus e viver em paz. É essa a ideia que ele está transmitindo e está dizendo que quando essa cidade, na imaginação do profeta Isaías, é uma cidade bela, bonita, justa, fraterna, as outras nações, olhando essa cidade, vão trazer presentes para ela. E o que diz aqui, no final, será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efá a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Essa é a imaginação que o profeta Isaías tinha, de Jerusalém ser uma cidade da paz. Ser uma cidade da paz, que será exemplo para todos. Não foi. Foi destruidora. Foi enganadora para o povo. Roubava tudo o que o povo tinha. E Jesus vai dizer no final, está vendo essa cidade? Não sobrará pedra sobre pedra. Por isso Deus age na periferia, nas pessoas simples, nas pessoas pobres, mas nas pessoas que querem acertar a vontade de Deus, que querem ajudar. Você percebe um pouco o que a Bíblia apresenta sempre, em todo lugar ela apresenta essa ideia. A cidade corrompe o ser humano, faz ele se envolver em coisas egoístas, gananciosas.
O pessoal do interior, vocês podem perceber das pessoas mais antigas, pessoas do interior têm mais, parece, bom senso, têm mais sabedoria, não se envolvem em várias coisas erradas, não se envolvem. Mas quem nasceu na cidade, formado na cidade, ele foi formado principalmente na base da ganância, de querer mais, e fazer de tudo para poder explorar os outros. Importante que eu cresça, importante que eu tenha. Esse é o que a cidade faz. Por isso Jesus é colocado nascer numa cidade bem pequena, que não tinha valor nenhum, a não ser por essa profecia do profeta. Dizia que ele vai nascer na cidade de Belém. E por isso que Lucas vai colocar toda a história voltada com o censo proclamado pelo governador e fazer com que José e Maria de Nazaré, grávida Maria, vir até Belém, para se inscrever lá. Dar valor às pessoas que não têm valor diante dos grandes e poderosos. Então, voltando à nossa explicação da leitura do Santo Evangelho, para terminar, nós temos então a visita desses magos que vieram de longe, guiados pela estrela. Na cidade sumiu a estrela, e aí onde eles caíram, Herodes era o rei. Era o rei usurpador, na realidade. Não era aceito de jeito nenhum pelos judeus como rei, mas ele conseguiu autorização de Roma para dirigir toda a Palestina. É rei Herodes o Grande, que depois tem o filho dele que participou da morte de João Batista e da cruz de Jesus. Mas esse que fala que é o rei Herodes o Grande, que até tinha matado alguns dos seus filhos para poder ter o domínio e dominar. Quando ele ouve dos magos, aonde está o rei dos judeus que nasceu, aí perturbou-se e chamou todas as autoridades religiosas e chamou os entendidos na Sagrada Escritura e disseram, segundo a Escritura diz, vai nascer em Belém. Aí ele chama os magos, não fala que são 3, mas se chama os magos secretamente, e essa palavra diz muita coisa. Tudo aquilo que é secreto tem alguma coisa para esconder. Nós vivemos no nosso tempo, essa vida já secreto. Tudo que é aberto não tem medo. Tudo que é escondido é porque quer esconder. E combinou com eles para eles ir encontrar o menino, para depois eu também vá adorá-lo. É lógico que o texto nosso, continuação dessa leitura nossa hoje, vai mostrar que a intenção de Herodes nada era de adorá-lo, mas era de matá-lo, porque serviu como ameaça para ele, que ele era o rei dos judeus. Isso pela morte dos inocentes. A morte dos inocentes que costuma ser celebrada exatamente no dia seguinte ao nascimento de Jesus, no dia 26 de dezembro. Eles foram, e é interessante, ao sair de Jerusalém, a caminho de Belém, já encontraram de novo a estrela, essa estrela guia dos magos. Pousou em cima da casa, e aí eles encontraram coisa simples. Maria com seu filho. Essa simplicidade que nós precisamos descobrir, onde está a felicidade da vida e o sentido da vida, não nas coisas criadas por nós, que colocam para nós, eu vou ser assim, eu quero isso, depois você tem aquilo e daí. Encontrar essa simplicidade como no nascimento de Jesus. Qual foi a mensagem que os anjos disseram para os pastores como sinal? Este será o sinal para vocês conhecerem quem é o Salvador que nasceu para vocês, o Rei, o Senhor. Encontrarão um menino deitado numa manjedoura, envolto em faixas. É igualzinho ao que nasce o seu filho, os nossos filhos, na simplicidade comum. Isso que os magos também de longe encontraram. E aí ofereceram
E aí sim, são 3 presentes, e por isso que muitas vezes nós falamos que são 3 reis magos. Que depois a tradição criou muitas histórias, tudo vai criando, tudo, e o que nós temos hoje sobre a história de todos, dos 3 magos. Ofereceram para ele ouro, incenso e mirra. Ouro, que significa, dentro do contexto bíblico, ouro significa o rei, tu és rei. Incenso significa Deus, porque a gente incensa a Deus. E a mirra, segundo explicações, é alguma coisa amarga, dá a entender que ele vai ser o nosso Salvador. Rei, Deus, Salvador, mas Salvador no sentido que ele nos deu, servindo os irmãos. E Paulo vai acrescentar até a morte, e morte de cruz, para nos salvar. Mas a cruz é consequência do seu serviço que fez ao povo de ajudar a todos, sem distinção nenhuma, curar um, curar outro, perdoar a todos. Esse serviço todo que lhe custou a vida, que é o sentido então desse presente chamado mirra. A última parte, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. É lógico que as pessoas não são burras. É lógico que quando os magos foram chamados por Herodes em segredo, é lógico que vai perceber, tem coisas aqui. Isso foi transmitido pelo anúncio do anjo, dizendo, voltando a Herodes será a morte. E por isso que pegaram um outro caminho. E essa última frase, outro caminho, quer dizer, não voltaram pelo caminho, vieram de Jerusalém, de Herodes, mas pegaram um outro caminho para não chegar a Herodes. É o que causou Herodes, ao saber que foi enganado, aí ele mandou matar todas as crianças de Belém e das cidades vizinhas de 2 anos para baixo. E eles foram para um outro caminho, mas esse outro caminho também tem outro significado mais profundo, além do sentido literal. E o sentido mais profundo seria essa: quem se encontra com Jesus volta sempre diferente, volta sempre procurando melhorar a sua vida e a vida dos outros, volta sempre aberto para os outros. Quem se encontra com o Evangelho e aprofunda, o caminho dele vai sempre mudar. É uma mudança constante, dia a dia. Não simplesmente repetindo coisas passadas, mas cada dia construindo algo novo. Outros caminhos sempre, abertos para esses outros caminhos. O que ao nosso encontro, e isso deve ser também nosso encontro com Jesus na Eucaristia, ao voltar, ela nos fortalece para construir sempre novos caminhos abertos para a fraternidade. Aquilo que São Paulo coloca na sua carta, quando ele fala aqui no final, que o povo antigo não conseguia entender o que ele chama de mistério, o mistério que Deus revelou para mim através do seu Espírito, o Espírito Santo, né? Revelou para mim como apóstolo e como missionário, como enviado, apóstolo enviado. Qual é esse mistério que agora Paulo tem condição de entender? E isso é uma das coisas que nós precisamos perceber na vida. Quando a gente é criança, adolescente, jovem, adulto, fica mais idoso, mais velho, nós temos sempre condição de entender mais coisas, coisas que antigamente a gente não entendia, não conhecia, e mesmo conhecendo não tinha condição ainda de entender. A nossa vida vai ser construída assim, tijolo em cima de tijolo, e quanto mais passa o tempo, mais coisas vamos compreender. Isso acontece com todo mundo. Paulo chegou a essa conclusão agora, que ele coloca como revelação de Deus. O povo ainda não conseguia entender que Deus é Pai de todos e Criador de todos. Por isso eles falavam que somente eles tinham salvação, e Paulo vai dizer a carta aos Efésios: estrangeiros, pagãos, Roma, Éfeso, Filipenses, todos são cidades estrangeiras onde Paulo visitou e construiu comunidades, mostrando para eles: Deus ama todos nós.
incluindo vocês estrangeiros, considerados pagãos, pecadores, pelo nosso povo de Israel. Isso que ele vai dizer, os pagãos, esse que é o mistério. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho, por meio da Boa Nova, por meio de Jesus. Jesus é a Boa Nova. E todo o seu projeto é a Boa Nova, que nos faz sempre escolher um caminho melhor, diferente, caminhos diferentes, e nos dá a graça e a força de enfrentarmos mesmo as dificuldades diante desse novo caminho. Portanto, a festa de hoje, ela fecha exatamente com essa possibilidade da gente se abrir para os outros. Aquilo, e termino com ele, aquilo que o Papa Francisco, ele vai colocar na sua mensagem do dia 1º de janeiro. O Papa sempre proclama uma pequena mensagem de 4 folhas sobre o dia 1º de janeiro. Esse ano falou sobre as consequências do vírus, tudo, o que mudou no mundo, mas no final, parágrafo 5, eu vou escolher só um pedaço para mostrar a ideia do Papa, o convite que ele nos faz para a gente se abrir. E não ficar na nossa, é só eu, é só minha família, o resto Deus cuide. Diz assim o Papa, nesta mensagem: não podemos continuar a pensar apenas em salvaguardar o espaço dos nossos interesses pessoais ou nacionais, mas devemos repensar-nos, à luz do bem comum, como um sentido comunitário, como um nós, aberto à fraternidade universal. Esse é o tema da Epifania. Abertos à fraternidade universal, porque todos os outros seres humanos são gente, filhos de Deus como todos nós, e Jesus nos trouxe e abriu essa porta para a gente se reconciliar e construir a fraternidade no mundo inteiro, no universo inteiro. A segunda parte: não podemos ter em vista apenas a proteção de nós próprios, mas é hora de nos comprometermos todos em prol da cura da nossa sociedade e do nosso planeta. A sociedade quer dizer a convivência dos seres humanos que nós construímos, mas abertos para reconstruir, diz o Papa, do nosso planeta, que está sendo destruído, e por isso que essas mudanças todas que nós estamos experimentando nesse tempo. Desde quando, nesse tempo de Natal, em janeiro, nós temos o frio? A coisa está mudando. Por quê? Porque nós estamos mudando, acabando com o planeta. É um apelo muito forte que graças a Deus, até as nossas autoridades estão agora tomando consciência, já tinham, mas agora tem condição de tentar mudar o rumo do nosso planeta, porque é das árvores, é das plantas, é que depende o futuro para o mundo inteiro. Portanto, nos comprometermos todos em prol da cura da nossa sociedade e da cura do nosso planeta, fazendo o quê? Criando as bases para um mundo mais justo e pacífico, seriamente empenhado na busca de um bem que seja verdadeiramente para o bem de todos, para o bem comum. Essa é a mensagem da Epifania. Jesus que se faz ver por aqueles que são de boa vontade, que querem construir um mundo de fraternidade. Mas nós precisamos lutar, porque a tendência nossa é egoísta, como diz o Papa. Sempre pensamos no espaço dos nossos interesses, tanto pessoais, da minha família, e tanto nacionais. O importante é que o meu país vai bem. Não. Para Deus é um globo só. Para Deus não tem divisão de nações. Para Deus toda a criação é dele. Todos os povos são dele. Todos somos filhos do mesmo Pai. As pessoas de boa vontade, com certeza, vão captar esta mensagem
e vai começar a se interessar mais, não apenas no que é seu, mas naquilo que faz o bem a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,